E vai mostrando, mostrando, mostrando. De repente, a nuvem sai e o entendimento se abre e eles veem que Jesus é a chave hermenêutica interpretativa para eles compreenderem toda a Escritura, e mais do que isso, que em Cristo todas as outras coisas tinham mergulhado em obsolescência, porque Ele era a consumação e a encarnação e a finalização de todas as coisas. O entendimento se abre. E eles primeiro têm o entendimento aberto para compreender a Escritura. Aí o coração deles vai ardendo, né? Imagina só. O cara vai... Mas ainda não tinham visto que era ele. Podia ser só o mais iluminado dos homens, uma visita de Melquisedeque. Já tinham compreendido a Escritura. E aí disseram: olha, é tarde. E para nós o dia só está começando. Porque um dia como o de hoje era um dia que a gente queria que não tivesse havido, e um pôr de sol como o de hoje é o que a gente quer que seja o amanhecer da nossa vida inteira. Fica conosco, porque já é tarde, o dia já declina. E Jesus entrou para ficar com eles. E quando partiu o pão e deu graças, os olhos deles se abriram e eles reconheceram que era Jesus. É interessante que o entendimento deles para compreender as Escrituras acontece antes deles reconhecerem Jesus. Primeiro surge o entendimento. E a hora deles reconhecerem a Jesus não é na hora em que Jesus vem falando tudo que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Devia ter sido obviamente naquela hora. Especialmente para nós que somos pessoas que o tempo todo... Esqueci de desligar esse negócio. Somos pessoas que o tempo todo da nossa vida fomos educados a pensar que Deus só fala com a gente através da Escritura. Se o indivíduo não chegar atrás de um púlpito, não só da Escritura, mas tem que ter esse aparato aqui para Deus falar também, né? Porque fora desse aparato aqui, Deus fica mudo. Ou então tudo que ele fala é besteira. Mas quando se vem aqui para trás desse lugar, chega essa hora de mediunidade, aí tudo vira extraordinário, porque Deus pode estar gritando e ninguém ouve se alguém não disser: assim diz o Senhor. É uma verdade. E é interessante como eles entenderam a Escritura, mas não reconheceram ainda Jesus. Eles só foram reconhecer Jesus no gesto do convívio. Não foi na elaboração teológica, não foi na viagem de Moisés, não foi nada disso. Foi no gesto, foi no modo. Foi na coisa do dia a dia, foi no toque, foi no partir do pão, foi na dramatização verdadeira da existência, foi nesse sentar na mesa, quando Jesus deixa de ser apenas uma documentação escriturística, que pode ser agora fruto de um entendimento e de uma percepção, e passa a ser quem come na tua mesa, quem você reconhece nos gestos do dia a dia, do cotidiano. Ou seja, eles voltaram ao Jesus do caminho para poderem reconhecer no partir. Eu podia ficar aqui, mas infelizmente não vou ficar. Por que eu estou contando essa história a vocês? Eu vou terminar, vou tentar ser breve. Teria muito para falar,
mas eu não quero cansar vocês. Eu estou dizendo isso porque, como eu disse inicialmente, a maioria das pessoas que está aqui, ou que se interessou lá pelo meu site, ficou esses 3, 4 anos indo lá, ou se ajuntou ao caminho da graça quando nós começamos aqui em Brasília, 1 ano e meio atrás, mais ou menos, ou que começou a reunir irmãos e irmãs em suas casas para iniciarem grupos, ou tiveram que fazer decisões e rupturas mais radicais, como é o caso de alguns irmãos, amigos, companheiros aqui de caminhada e de jornada, que infelizmente não fizeram rupturas, mas foram rompidos. Por que a maioria de nós fez essas coisas? Porque a maioria de nós vinha andando de uma Jerusalém de decepções. Porque a maioria de nós vinha sofrendo de um Cristo que tinha morrido e não tinha ressuscitado. Porque a maioria de nós tinha sido ensinada a respeito de um Deus e de um Cristo que não produzia mais romance nenhum no nosso coração, mas só desilusão. Porque a maioria de nós continuava confessando com a boca que era de Jesus, que era de Jesus, que era de Jesus. Mas a estrutura que tinha sido criada durante milênios, tanto sobre Jesus, como sobre o reino de Deus, como acerca da igreja, como acerca de tudo quanto foi a luta e a construção deles, também foi feita conosco. Em não menos tempo, até em mais tempo, e numa intensidade muito maior. E ainda com uma chancela que os judeus não tinham. Os judeus até hoje esperam o Messias. A gente podia ser arrogado de que o nosso já tinha chegado. E que tudo que se dizia acerca dele, a maioria de nós nem checa para saber se ouve de terceiros, é sempre um Cristo de terceira mão. Ou quando lê a Escritura, só lê a Escritura sem nenhum interesse de saber as circunstancialidades e o nível de provocação, revolucionariedade, intensidade, verdade, visceralidade que está presente em tudo aí. Vai ficando num estado aonde o Jesus que nos é construído passa a ser o objeto do nosso culto. Ainda que uma banda do nosso ser saiba que tem alguma coisa errada com essa construção e que tem alguma coisa certa sobre a experiência que a gente teve algum dia, alguma hora, de algum partir do pão, onde a gente conheceu um Cristo que não era aquele. Mas aquilo é tão forte que a gente não consegue. Alguns de vocês estão vivendo a situação seguinte, mas antes eu queria começar pela minha, tá bom? Para não falar de ninguém. Aqui não tem vocês, temos nós. Eu conheci a Jesus com a minha consciência com 18 anos de idade, embora como informação eu já tenha nascido sabendo dele. Quando eu nasci, meu pai, que era um agnóstico, me pegou, depois de dizer para a enfermeira que eu era um cabra feio, a beça, porque ela me pegou e falou assim: olha aqui, doutor Caio, como seu filho é lindo. Aí ele falou: desculpa, eu não sou um pai insincero, eu vou amar esse menino de todo o meu coração, mas tudo que ele não é agora é lindo. Pode até ficar, mas hoje é feio, né? A enfermeira disse: nunca encontrei um pai como o senhor. Eu disse: talvez só nunca tenha encontrado um pai sincero. Mas naquele mesmo dia, ele me levou lá para um canto do quarto, e ele era agnóstico. E me levantou aos céus e disse: Deus, eu não sei se existe Deus, mas se há algum Deus, eu queria entregar e ofertar esse menino a Deus, se Deus é Deus, se Deus existe. E como ele era muito macho, ele ainda fez o seguinte acréscimo à oração: só te peço que
tu não faças dele um sacerdote católico, porque os padres não casam. E eu queria que ele conhecesse o amor de uma mulher. E eu queria que ele conhecesse a alegria de ter filhos. Então, faze dele um pastor, diz ele, que foi o que ele passou pela cabeça. Mal sabia que estava tendo um papo sério com Deus. Então, saber eu sabia. Eu aprendi o Salmo 23 como eu aprendi outras coisas. Tive uma avó que me educou em tudo. Provérbios de Salomão eu tinha que ler todo dia. Um capítulo por dia ela lia. São 31 provérbios, então todo mês ela lia o livro inteiro e a gente tinha que ouvir. Salmos e salmos e salmos. E quando eu aprendi a ler, eu tinha que ler para ela. Imagina. E a chatura dela de querer catequizar você sobre os ídolos, sobre não sei o quê, dizer que a minha outra avó estava perdida, porque fazer oração para Maria. Eu dizer, coitadinho, Jesus, tem misericórdia dela, não leva a sério. Não é possível, ela é tão gente boa. Como é que pode? Essa aqui vai para o inferno. Eu cresci assim no meio desses paradigmas estranhos, sabe? Católicos dizendo são os bodes hereges, mas sem coragem de botar no inferno. Católico não tem muita coragem de botar as pessoas no inferno. Como também não tem muita coragem de botar no céu, nem Papa. Por isso inventaram um purgatório. Agora, evangélico põe no inferno com uma facilidade, no céu com uma dificuldade enorme, a menos que o cara seja dizimista. Aí lá vou eu crescendo no meio dessa divisão, não sei o que e tal. Depois meu pai se converte. Aí eu tive um surto. Fiquei tão grato a Deus por meu pai ter se convertido, que durante 6 meses eu fui pregador do evangelho com 13 anos de idade. Vocês sabiam disso? Está lá escrito naquele livro Confissões, mas a maioria passou batido. Eu tive um surto. Eu fiquei tão grato, porque eu tinha sofrido tanto com ele antes, que eu fiquei tão grato, que um dia eu fiz uma oração de gratidão lá na igreja, Betânia, e o reverendo Antônio Elias se comoveu e todo mundo chorou, e ele me disse: meu filho, Deus botou uma unção sobre você, que eu não sei o que ele vai fazer de você, mas tem uma unção. E no domingo seguinte me chamou para dar um testemunho que virou uma pregação no culto da noite. Eu tinha 13 anos, daí em diante eu não parei mais de pregar. Igreja metodista, igreja não sei o quê, igreja batista, igreja presbiteriana, e eu pregando, viajei pregando. Mas só que não estava em mim, era uma gratidão pelo meu pai, era uma coisa quase religiosa que eu estava fazendo. Era quase um caminho de Santiago de Compostela adolescente, evangélico. Vou fazer grato. Mas chega uma hora que, se não tiver no teu coração, essa gratidão pelo terceiro passa, e aí, meu Deus, voltou tudo como antes no quartel de Abrantes, como costuma dizer a minha mulher. E aí lá vou eu não preciso pintar esse quadro, ele já foi para mim mais feio do que ele é hoje. Teve um tempo que eu descrevia como se fosse uma coisa infernal, hoje eu descrevo como circunstancialidades de uma alma que, sendo daquele jeito, ia acabar vivendo o que viveu. E aí encontrei Jesus aos 18 anos. Me apaixonei pela pessoa dele, pelo Evangelho. A igreja não me dizia nada, coisa nenhuma. Para ser franco, a minha dificuldade de ir para a igreja, vocês não imaginam. Eu fui assim em fidelidade a Jesus para a igreja. Porque Deus sabe que eu olhava para aquilo e dizia: meu Deus, eu não gosto desse negócio. Essa meteção de gente se meter na vida dos outros, todo mundo. Um pessoal que se veste mal pra caramba. Não tem nenhum senso estético, porque se uma coisa for bonita, eles usam a feia só porque você é bonita do mundo. Então, aí como a pessoa gostou, ela não pode ser vaidosa, aí ela tem que se sujeitar à antítese daquilo, para se mortificar. E se for doatimonia, aí é que ela vai ficar esquisita mesmo, né? Para matar o bicho mesmo.
Ou se for numa outra denominação, mais ascética, aí o problema já não é nem esse, não pode mostrar nada, não pode tirar nada, não pode botar nada, só pode cobrir tudo. Aí como é que um cara que tinha crescido como eu cresci, no meio das pessoas que eram minhas amigas, eu fui modelo de moda um tempo, me vesti uns 2 anos só desfilando, gostava do que era bonito, gostava de pôr música, gostava de gente interessante, gostava de música legal, gostava de papos bons, e de repente você cai de paraquedas no meio de gente, de uns malucos, que no dia que eu me converti eu fiquei na dúvida quem era o doido, porque eu sentei ao lado de um cara fortão no mezanino da Assembleia, que estava com a criança do lado, e aí ele dava uns gritos, suado, aquele calor amazônico, aquela sauna. Aí ele dava uns gritos, o pregador dizia qualquer coisa lá, não importava se fosse de Deus ou do diabo, o cara queria gritar mesmo. Então, você vai pro inferno, ele, aleluia! Não acontece geralmente, né? Aí o cara de vez em quando dava aquele grito, aleluia! Mas aí a criança, aí ele sacudia a criança chorava, ele sacudia. E eu muito doido. Não é que eu tinha lá fumado umas coisas? Muitas. Mas olhei para o lado e falei, pô, eu estou muito mais inteiro, perceptivo, sensível. Eu tinha tirado essa criança, ficaram calmo, não sei o quê. E eu que sou maluco. Então, eu tinha conhecido Jesus já nessa estranheza. Uma barra. Esse negócio da travessia cultural. Porque o Jesus que eu tinha amado parecia muito com alguns amigos meus se fossem santos, puros, inculpáveis e irrepreensíveis. Eu conheci muito hippie, gente muito mais boa do que muito crente. Conheci muito doido, infinitamente melhores do que os melhores crentes que eu já conheci. Mais humanos, mais solidários, mais tudo, mais dispostos, mais largados, mais despojados, mais tudo. Pareciam mais com aqueles caras malucos do Evangelho do que com os crentes. Os crentes me pareciam com qualquer coisa. Um Rotary de mau gosto, por exemplo. Um Lions brega. Qualquer coisa. O bom sucesso de mau gosto lá, no pior fase do time. Qualquer coisa. Eu digo, mas meu Deus, será que para ser crente eu vou ter que fazer essa viagem inteira? A única coisa que eu consegui conservar foi a barba. E olha lá, que eu ouvi de barbaridades por causa da minha barbinha, você não tem ideia. Só parava quando eu pregava, e às vezes a mulher do cara se convertia, ele não podia mais dizer nada, né? Porque ia falar contra a minha barba, e a mulher dele ia sair da fé. Ou seja, a evidência do poder de Deus foi calando a boca dos idiotas. Agora, eu, da minha parte, como menino, tirei tudo que eu podia. Cortei meu cabelo, troquei de roupa, vesti o que eu não gostava, vestia cimidão, tudo porcaria. Eu saía de dizer, Jesus, é para a glória do teu nome, mas eu vou. Inventei até uma interpretação para aquela parábola lá, quando se diz que o homem andando no campo e encontrou um tesouro no campo, e ficou caladinho, não disse nada para ninguém, foi, vendeu tudo que tinha, comprou o campo, só porque o tesouro varia milhões de vezes mais do que o preço do lote. Falei, foi o que aconteceu comigo. Encontrei Jesus de graça, é o tesouro dos tesouros. Agora, o preço que eu tenho a pagar é ser membro da igreja. Esse é meu lote. Eu vou. Estou falando a verdade e não minto, e Deus é meu juiz, eu sou um flagrante diante dele. Tinha vergonha de certas coisas, tinha vergonha de levar a Bíblia para certos lugares inadequados. Não deixava de pregar em lugar nenhum, mas eu achava que carregar a Bíblia para aquele lugar era feio. Não era feio falar a palavra, mas era horrível levar a Bíblia. Até para falar a palavra era melhor não levar a Bíblia. Mas lá tinha que ir.
Rapaz, o cara, pelo amor de Deus, muito massacre, que ia desde essas coisas mínimas, estupidez em cima de estupidez, que você tem que ouvir, que vão ouvir, mas é meu irmão, Senhor Jesus, eu que sou um pecador, não presto, me perdoa, fiquei viciado nessas drogas, tira isso de mim, eu quero achar tudo isso bonito, eu quero gostar dessas cantoras, eu preciso, Senhor, eu passei, olha, horrores. Eu me lembro de um dia que eu tive que marchar com aquele 1,5 milhão de evangélicos, 1 milhão daquele celebrando Deus com o planeta Terra, que eu nunca tinha aceitado. Ticiane e João estão aqui para lembrar o que eu fazia no Rio de Janeiro, além de nada. Eu detestava, só tinha bandido, tudo que ali era um bando de mafioso, tinha gente que até mandava matar. Eu não queria papo com aqueles caras. Pregava no Brasil inteiro, menos no Rio durante anos. Comecei a fazer alguma coisa no Rio, o Ticiano já nem mais estava lá, já foi na década de 90, porque antes, se fosse do Rio, a ordem era não quero nada comigo. Aí de repente eu me vejo em 92 andando com um monte de gente, alguns gente boa, outros mafiosos brabos, de braços dados ali puxando aquele 1 milhão e não sei o que lá para a Ceilândia. A Adriana estava lá, a gente ainda não se tinha encontrado, ela estava bem pertinho, perto do Edivaldo, perto da moçada toda lá, ninguém se viu. Você vê como é que é, né? Enquanto a gente não se encontra, a gente nunca se vê. Embora esteja do lado. E aí, estava lá e eu de braços dados com aquilo, e uma agonia. E eu indo ali, não era porque eu era melhor do que ninguém, não, porque eu sabia que não era. Era só dizer, meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha alma? O que eu estou fazendo com a minha alma? Eu não creio nisso aqui. Isso aqui não tem nada a ver com Deus. Isso aqui é um show desses caras. As intenções eu sei quais são, vão usar, vão manipular, vai ser isso, vai ser aquilo. Por que eu estou aqui? Só porque eles se dizem evangélicos, eu também me digo evangélico, mas o que eles dizem que é evangelho, para mim é anti-evangelho, o que eu digo que é evangelho, eles dizem que é anti-evangelho. E o que eu estou fazendo aqui? Uma agonia horrível. Mas voltando. Então era só Jesus no início, prega a palavra, prega a palavra, prega a palavra, e prega a palavra, apesar daquele conflito com a igreja. Chegou a um ponto que eu tive que começar uma coisa nova, diferente, porque eu não aguentava mais aquilo. Aí levei hippie lá para casa, a casa se encheu de maluco, um monte se converteu, mamãe foi uma santa tolerando aquilo, e papai se sentava igual um Buda lá do lado deles, e horas de evangelização. Até um cara que tinha sido homicida de uma menina aqui em Brasília, num escândalo, há uns 20 e tantos anos, ou 30 anos atrás, eu abriguei no meu quarto lá em Manaus. Era demônio o dia inteiro, processo o dia inteiro, era essa vida do evangelho o dia inteiro. Aí eu mudo de lá para o Rio. E as primeiras mudanças começam a surgir dentro de mim. Sutis. Em Manaus, era só eu e Jesus. Aí no Rio, vemos eu, Jesus, e os evangélicos, que diziam para todo lado, que como era possível que num jovem de 26 anos habitasse tanta sabedoria, e que queriam me ouvir de tudo que é lado. Aí eu digo, quem sabe Deus quer que eu ensine a palavra para esse povo todo, para os pastores. Aí você vai, tudo muito sutil. Aí você começa a dedicar a sua vida a eles. João Bezerra ficou quase 3 anos em Portugal, só para organizar congressos e cruzadas, não sei o que, para pastores. Ticiane viajou aí o Brasil inteiro cuidando de coisas assim, e outros, muitos. Vamos, qual era a nossa estratégia? Evangelização, treinamento de pastores e líderes e obras de natureza social e solidária.
Era o voto do compromisso. Aí os anos vão passando, tudo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, aumentando. E aí você vira unanimidade nacional. Tinha gente já discutindo se quem estava certo era Paulo ou era eu, nas escolas dominical. Tinha gente saindo no tapa lá, tal, não, era um pouco Caio, disse isso, é isso. E eu me relativizando, quanto mais me relativizava, mais eles me absolutizavam. É uma necessidade de ter um ídolo, que é uma coisa horrorosa. O cara tem que virar ídolo. E se disser que não é, eles dizem, como ele é santo, é tão santo que diz que não é. Aí te idolatrificam de novo, idolatram. Não tem saída, quando a mente é pagã, até Jesus vira ídolo. Aí eu estou lá, mas nesse ponto, já estou numa outra fase. Quando a década de 70 rolou, era eu, Jesus e a palavra. A década de 80, pregando a palavra para todo mundo, treinando pastores e líderes, pregando em cruzadas para ajudar a igreja a crescer e ver se fomentava um espírito de unidade entre os pastores. São os seres mais desunidos da terra. Eles brigam pau a pau com o pessoal muçulmano. Pau a pau. Né? Que não tem um carro bomba, mas tem a língua bomba. Venenosa, mortífera, peçonhenta. Aí 80 foi essa coisa. Aí 90, eu, que era um homem público entre os evangélicos, virei um homem público também para o país inteiro. Aí você já tem Jesus, a igreja, aí já era presidente da EVB e tinha representação da imagem da igreja evangélica junto à sociedade, porque era só porcaria. E aí surgiu a presunção de que uma cara, ou de que algumas, pudessem representar aquela coisa que era um horror. E todo mundo tinha vergonha de ser aquilo e não tinha coragem de deixar de ser. Aí inventamos a EVB. Aí lá era eu, na EVB. A minha vida pessoal era muito mais ativa de mídia secular do que a EVB, por isso era mídia todo dia, todo mundo, toda coisa. Já tinha agora o Brasil. Reserva moral do Brasil, reserva ética do Brasil, reserva mental do Brasil, tudo que é reserva do Brasil. Convites de tudo que é tipo. Acesso aonde você quisesse. Tapete vermelho aonde passasse. Jesus tinha ido embora? Não. Mas fazia parte de uma equação agora. De uma soma. No meu coração eu jamais admitiria. Porque se você me perguntasse, era tudo para Jesus, e de fato era tudo para Jesus, só que chega um ponto que o tudo para Jesus vira um hábito tão grande, que é só tudo, mas não tem mais nada de Jesus. Tudo de bom para os outros, tudo de bom para todos, mas... Aí quando foi chegando aí pela década de 90, eu comecei a sentir uma angústia insuportável, olhar para trás, para aquele garoto de 18 anos, que jejuava e orava e pregava, e só pensava em Jesus, e no reino de Deus, e na transformação do coração humano, e na verdade do Evangelho, e na seriedade de Deus, e fui olhando para aquela organização de 500 empregados com carteira assinada, militantes subcontratados, coisa para tudo que é lado, mídia, de um estrango. Foi me dando um pânico, e eu comecei a ver e digo, poxa, quando não tinha nada disso, todo dia eu falava de Jesus para dezenas de pessoas com a minha própria boquinha. Quando eu não tinha nada disso, eu tinha chance todo dia de botar a mão na cabeça de gente real e orar por elas todos os dias. Quando eu não tinha nada disso,
A minha relação com Deus, com a vida, com a palavra, comigo mesmo, era infinitamente mais profunda do que depois dessa glória toda maldita. E aí isso é tão sutil. Vai virando uma estrutura, uma potestade, quase um ente com vida própria, que no meu coração eu posso lhes dizer com toda a convicção que ninguém jamais chegou quebrado, arrebentado e saiu mais humilhado ou pisado da minha consciência o tempo todo, desde que eu conheci o Evangelho, é de que se a cana está quebrada, a gente não quebra mais. Se a torcida está fumegante, quase acabando, a gente ajuda a acender e não apagar. Mas do ponto de vista da visão global, fui ficando extremamente pragmático, objetivo, executivo, e vai. E aí, aquele sonho lá de trás, ainda puro, que já não era mais o primeiro era só pregar o Evangelho simples de Jesus para o maior número possível de pessoas. O segundo era ver se a gente ajudava as pessoas a entenderem o Evangelho para a igreja se desadoecer e se tornar sal da terra e luz do mundo, mas a gente ainda sonhava que isso podia acontecer dentro do ambiente chamado evangélico. E foi assim para mim durante mais de 25 anos. Até o dia em que no meu coração algo morreu. Em que eu cheguei e falei, Senhor, eu tenho que ser honesto, eu não acredito mais que isso tenha jeito. E eu não aguento mais dar minha vida por isso. Eu não aguento mais ficar longe dos meus filhos por isso. Eu não aguento mais negar o que eu acho justo, válido, lícito, conveniente, humano, gostar só por causa disso. Eu não aguento mais. Eu não aguento ficar pregando que o Evangelho é uma coisa e ter que passar a tarde numa reunião com gente que eu sei que rouba, que manda bater, que usurpa, que não sei o quê, só porque o cara chega e diz, eu sou o bispo fulano de tal, e vem com uma conversa que você tem que ouvir. Eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Vou morrer aqui dentro. Só não sabia como sair. E humanamente falando para mim, eu não via saída. E eu não sei que caminhos Deus usou, se foram aqueles diretos, daquela soberania direta, ou aquele que a soberania viaja pelo teu inconsciente para fazer você viver o processo inteiro. Mas tinha que acontecer o que aconteceu para eu poder pular fora daquele mundo que não era meu. E pelo qual não tenho nada para dar, não tenho uma alma mais para dar, não tenho uma lágrima para chorar, não tenho uma emoção para entregar. Agora presta atenção, porque eu concluo em 10 minutos. Por que eu estou contando essa história? Por uma razão. É que essa coisa foi ficando tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. Ocupou 1 década e meia da minha existência, gradual e paulatinamente crescendo, ocupando teu tempo, tua energia, teus pensamentos, tuas reuniões, tuas preocupações, tudo que você fazia em volta disso, ainda que você esteja orando, dizendo, Deus abençoa, mas a coisa em si é uma coisa em si. E como qualquer coisa em si, vai coisificando você, se você vive só para ela. Ainda que você vive em nome de Jesus o dia inteiro para ela. Mas ela vai matar você. Quando chegou na década de 90, aí por 93, 94, meu coração cansou. E eu pedi a Deus para me tirar daquilo. Não fosse como fosse, eu queria sair daquela história. E eu experimentei um sentimento, que é o que eu quero contar a vocês, parecido com o que aconteceu com o de todo mundo aqui, com o que está acontecendo com a maioria dos pastores ainda sérios na chamada igreja evangélica, que estão todos deprimidos, sem saber para onde vão, desromanceados, desapaixonados. E quem não está desapaixonado, não está também apaixonado, só está pulando muito, pulando e fazendo festa. Mas não tem ninguém com paixão.
Nós não temos um déficit de paixão, não é morte de paixão por Deus. Business as usual foi o que tomou conta. E vem tomando há muito tempo. Então, o que aconteceu é que naquele período me bateu um desromanceamento absoluto pela igreja evangélica. Parece que tudo que eu tinha sonhado, crido, esperado, desejado, me entregue por aquilo, reprimido, supresso, exorcizado, banido sem razão de ser, todo aquele negócio voltou num refluxo poderoso, e eu olhei para aquilo e me deu asco, porque não parecia com Jesus, negava Jesus, era anti-evangelho, vivia de aparências e de imagens, aquela coisa, só de cargos, funções, interesses. O melhor era invejoso e o pior era homicida. Ai, vai dando um cansaço. E eu experimentei no meu coração a síndrome desses homens de Emaús. Quando, apesar de conhecer Jesus, de andar com Ele, de amá-lo, e de, para mim, diferentemente deles, porque eu sou de uma geração bem posterior a deles, com uma outra consciência e entendimento, mas para mim tinha sobrado só a minha relação com Jesus, mas já não mais nenhuma energia para fazer mais nada com aquelas pessoas. Só que a desconstrução romântica do sonho de que aquilo podia se converter de fato em igreja, em povo de Deus, em gente boa de Deus, em gente da misericórdia, em reino de Deus, em sal da terra e luz do mundo, quando se desfez, não encontrou em mim um momento existencial no qual o espigão da essencialidade do vínculo mais íntimo com Jesus estivesse vital. Eu fui me dando tanto para aquela coisa, que aquela coisa foi crescendo, e o que era âmago, essencial, foi afinando ali dentro. Eu já disse algumas vezes que eu fiz saques e saques e saques do meu futuro, do meu passado, para poder viver aqueles presentes todos. A dureza é que você chegou aqui e eu não me esqueci de onde eu comecei. Experimentando essa coisa. Alguns de vocês chegaram lá pelo site, ou encontraram um amigo, ou alguma coisa, mas nesse espírito do não aguento mais. Jesus para mim só em casa. Para mim não dá mais para ir. Eu devo crer em Jesus, mas quem sabe eu sou um herege. Porque o que eu leio no Evangelho não parece nada com o que esse pessoal diz, mas como eles são a maioria, vai ver que eu é que estou errado. Mas a desesperança total. Ocaso. E para completar, a gente ainda está vivendo numa era que é chamada de pós-cristã. Porque na Europa o cristianismo acabou. Acabou. Quem ainda se diz cristão, se diz por uma questão que mistura cultura com etnicidade e outras coisas mais, mas não tem nada a ver com o coração, não. O cristianismo está morrendo na Europa, o fundamentalista ainda vive em parte dos Estados Unidos, mas vai sumir. E ainda tem essa nostalgia de Emaús, de uma coisa que a gente sonhou. Nós esperávamos que ele fosse o que havia de redimir Israel, que haveria de converter a igreja, que haveria de fazer esse povo se enxergar, que haveria isso tudo. Tudo. Mas não houve nada disso.
E aí a gente vai para casa, chorando. No nosso caso, sem conseguir dizer que ele não é quem ele é, porque ele já ressuscitou e a gente creu e a gente sabe. Mas com um sentimento estranho, ou de que ninguém quis, ou de que ninguém quer, ou então de que a coisa é impraticável. Ou me digam se não foi nesse estado espiritual e existencial que a maioria de nós esteve ou está. Nesses dias, o nosso processo aqui vai ser esse, minha gente, de desmontar esse Messias falso da religião, essa construção fadada a não dar certo mesmo, que quer organizar a queda, que lida com o planeta como se fosse um lugar ideal e não é, que vive como avestruz, com a cabeça no buraco, enquanto em cima o chumbo corre solto, mas como ela é alienada, faz de conta de que nada está acontecendo. E sobretudo com essa falta de esperança que se abateu sobre nós. Porque a maioria está aqui se sentindo parte de uma minoria. O que essas andorinhas aqui vão fazer de verão onde? Nem com verão a gente ajuda a fazer verão, nós somos tão poucos. Mas basta dois, um chamado Cleopas e um outro sem nome, encontrarem com ele, terem o entendimento aberto para compreender as Escrituras e no partir do pão, no gesto do amor, discernirem a presença dele, e o mundo não aguenta 2 doidos, nem 3 doidos, nem 4 doidos, nem 5 doidos, especialmente as doidas, que são muito mais apaixonadas do que a maioria dos doidos. Agora, esse é um trabalho que a gente vai fazer juntos e que o Espírito Santo vai pegar a gente pela mão, porque no domingo a gente vai voltar para casa, é num outro Espírito. O Espírito no qual nós vamos voltar em nome de Jesus não é mais esse de nós esperávamos, não deu, acabou o pessimismo aqui. Agora começou a santa ironia. A pergunta de Jesus para você é: quais? Qual é teu papo? Você vai me contar que história? Daqui para frente, meu filho, falo eu. Vou abrir o teu entendimento para você entender as Escrituras. E você vai me conhecer nesses gestos da misericórdia, do amor e da graça todo dia. E os teus olhos vão se abrir. E aí, ele se apresenta a eles todos. Depois que os dois tinham contado a história de que o haviam visto. E ele só... Olha o machismo, né? Até na hora da ressurreição, o machismo humano é uma desgraça. Eu incluído no meio. Na hora da ressurreição, o machismo é uma desgraça. Até lá, você vê que a relatividade da pessoa humana acontece até na divulgação da absolutização da vitória divina. Porque, olha a diferença do... É bem verdade que algumas mulheres estiveram no sepulcro, as quais disseram terem tido uma visão de anjos, os quais dizem que ele vive. Alguns de nós foram e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas eles não viram. Aí chegam esses dois, contam essa história e eles dizem: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Porque com Simão parece que vale tudo. Um pescador acostumado na realidade da vida não vai contar a história, se bem que pescador conta história dessa. Mas porque apareceu a Simão, ressuscitou. Porque apareceu a Maria, é uma versão. Aí Jesus aparece a eles todos e diz: olhem aqui para mim, peguem em mim. Eles não acreditavam que era o Senhor. Primeiro por causa da alegria. Porque a alegria também gera um estado de incredulidade, né? O cara diz: não é possível, estão me enganando outra vez.
que é um sentimento que pode estar batendo no coração de alguns aqui. Eu estou aqui, com um pé lá na frente e outro lá atrás. Foi da Renascer, agora já é a igreja restauradora que saiu de lá. Aí já foi de não sei o quê, já foi do não sei o quê, já foi do Sara, já foi do Cura, já foi do Adoece, já foi de não sei o quê, já foi presbiteriano, já foi batista, já foi da tia não sei quem, já foi do profeta não sei quem. O cara já chega... Aí Jesus chega, e aí o cara encontra com aquilo e é bom demais. É tão bom que ele diz, eu não acredito nisso não, estou me enganando de novo, a historinha chega, não vou acreditar, para de besteira, volta ao mundo real, teu negócio é dentro do cristianismo, e ali dentro, a estrada não é estreita não, ela é impossível. Compra o teu lote, aguenta a barra, segura firme, e quando não estiverem olhando, dá uma puladinha de cerca de vez em quando, mas não seja bobo. Volta, se arrepende, faz, não sei o quê, e aí o cara vai. Crente que é crente. Aí vem, depois da desilusão, chega essa alegria, alguns não querem nem crer. Aí Jesus diz, olha as minhas mãos, meus pés, vede que um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E o texto diz, e por não acreditarem eles ainda, Jesus lhes disse, tendes aqui alguma coisa de comer? Que não era mais possível, né? O fantasma ia ter que botar para dentro uma tilápia do Mar da Galileia desse tamanho, com um favo de mel e tomar outras coisas, como Lucas diz que ele comeu e bebeu com eles durante 40 dias depois que ressuscitou de outros mortos. Então foi uma ingestão da pesada. Ele simplificou. Vou resumir essa questão. Ao invés de propor uma questão teológica, se tivesse presente ali um teólogo, eles iam discutir sobre as possibilidades metafísicas da ressurreição ser, enfim, uma possibilidade histórica. Jesus não é assim. Tem o que comer? Aí deram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles, e os caras foram vendo o bicho entrar e sumir. Entrar e sumir. Só podia estar em digestão. É interessante como certas questões teológicas são resolvidas com uma comida de pão. Nesse texto tudo se resolve, as piores crises se resolvem numa sentada e uma comida de pão. Não na discussão, mas em gestos. E aí ele disse aos seus discípulos, eis que farei vir sobre vós a promessa do Pai, permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, porque vocês vão ser minhas testemunhas e vão pregar arrependimento, mudança de mente a todas as nações. E o interessante é que em momento algum ele disse, ide e abri igrejas em todas as cidades. Mas ele só disse, ide e fazei discípulos. Era uma coisa de manufatura, de individuação, de consciência em Deus. Porque onde quer que surja um ser humano com essa consciência, ali tem uma igreja. Se tiverem 2, tem uma igreja. Se tiverem 1 bilhão, tem uma igreja. O resto a gente encontra porque é gostoso. Mas não é porque se não encontrar, a gente vai para o inferno. Isso é mentira que acabou para sempre. Então hoje, pega todo e ajunta, faz a viagem da tua jornada até aqui. Vê como é que está teu coração, quais foram as desilusões, as tristezas, os desromanceamentos, os cansaços, as incredulidades que se instalaram, os véus que se puseram, as dicotomias que se estabeleceram, o evangelho que você crê de um lado, o outro que é uma construção humana de um outro, que você não sabe se fica com um, se fica com outro, essa agonia inteira, essa sensação de que, quem sabe, o evangelho tenha se frustrado na sua vida. E esse desânimo que transforma, assim, Jesus em
nosso amor mais nostálgico e nossa saudade mais incurável, mas não o Deus da nossa vida. Olha para isso tudo e fica sabendo que Ele está olhando para essa história inteira que está em volta de nós e está nos dizendo: olha, tudo que vocês têm a dizer, podem me poupar. Quais? Vocês não viram nada, não têm a menor ideia do que vai acontecer. Essa é minha certeza em nome de Jesus, e é por isso que eu estou aqui. Que eu não tenho nenhuma vontade de movimento humano nenhum, eu só quero que for sopro do Espírito de Deus. Agora, pense nisso tudo, porque a gente é convidado a celebrar a alegria dessa ressurreição na nossa geração. E o Cristo das construções rabínicas, ou teológicas, ou falsificadas, das falsas esperanças de reino político de Deus, de reino geográfico de Deus, de domínio de Cristo na terra, de poder da igreja, toda essa coisa que estava na cabeça deles e que está na nossa vai sair. E a gente vai retomar a alegria de que o reino de Deus está sendo feito dentro de cada um de nós. E nós vamos viver a alegria de conhecer Jesus em todo o partir do pão. E ter o entendimento aberto cada dia para saber que nele tudo está consumado. E é por isso que a gente pode ir para ele com Emaús e voltar correndo para Jerusalém para contar para todo mundo que o Senhor ressuscitou. Mesmo. E é isso que nós vamos fazer. Essa é a simplicidade do que eu queria lhe dizer. Não pense que foi simples demais, porque essa simplicidade, se levada a sério, vira um mundo de perna para baixo. Creia, experimente. Hoje a gente vai descansar. Nossa programação, eu vou pedir ao Rômulo para vir aqui